Bom, uma vez que a diretoria solicitou para manter no processo, na RFP, tanto a To Go Bank quanto a Ticket Hub, eu falei, ok, a gente vai manter, mas eu vou informar na documentação que eles não passaram no compliance. Tinha coluninha ali no negativo, né? E tinha outro relatório também que era informado que é um relatório já mais detalhado. Mas essa tabelinha foi mesmo um resumo para ficar de fácil entendimento. E aí você viu que tem uma coluna que as duas estão em vermelho ali. Né? A BPAS e a Newsea são duas fabricantes de software. A Newsea para fiel torcedor e ingresso e a BPAS para o facial. Eles nunca participaram do São processo. Ramos de atividade diferentes. São duas empresas de software, mas que uma faz o facial e a Newsea faz a questão de venda de ingresso. Elas não atendiam o escopo completo do que vocês estavam fazendo. Não, na verdade, elas nunca participaram da RFP. Não participaram da RFP. Quem estava na frente era a Ticket Hub sempre. A Ticket Hub, que era a empresa que trouxe a proposta, que a proposta saiu no CNPJ dela. A BPAS, no caso que fechou agora, né, que eu fiquei sabendo, ela não participou da RFP. Ela não participou da RFP. Participou. Não, isso tanto que na tabelinha aparece que a Ticket Hub, através da BPAS, faria a questão do controle de acesso do facial. Quer dizer, se não passou na RFP, não passou no compliance, assinaram, deram uma canetada. Então a BPAS ela seria uma prestadora de serviço da Ticket Hub, dentro da proposta da Ticket Hub. Seria. Do jeito da avaliação foi. Inclusive, na época, o Fred questionou, falou porque os preços estavam muito acima da BPAS em relação à concorrência. Para vocês terem uma ideia, o dobro do valor. Da Ticket Hub, no caso. Da Ticket Hub em relação à Imply, que é a primeira que venceu, inclusive a segunda também, que foi a Futebol Card, que os preços estavam muito parelhos. E aí o Fred, na época, falou, poxa, a gente não pode colher propostas diretamente da Newsea e da BPAS para ver se chegam. E aí, não pode. A Ticket Hub tem que vir junto. Teria que ter um intermediário. O Coringão gosta do intermediário, hein, velho? Não é? Uma comissão, Casca. Puto, que tem de cara... Desculpa, tá, Munhoz, mas aí é a minha opinião. O que tem de cara que mama na teta. Tem. É uma coisa inacreditável, vergonhoso. Aquele FI. E não é só o Corinthians, não. Não. É que o Corinthians adora, né? Nossa, o Corinthians é uma mãe. Então, quer dizer, o Corinthians, então, no final das contas, ignorou todo esse processo de licitação. Vamos falar com o que culminou agora na contratação da BPAS. Pelo menos até janeiro, que você tem ciência. Acho difícil o Corinthians ter feito um outro processo de concorrência em tão pouco tempo, já que você falou que envolvia uma série de áreas e uma série de complexidades aí. O Corinthians, então, ignorou todo o trabalho que vocês fizeram pela equipe multidisciplinar para avaliar essas empresas. E agora, em abril, e acho que até em regime de urgência, porque tem que atender a questão até junho, sim, fechou com a BPAS, que não estava no processo de concorrência. Era isso? Isso. Eu não sei como foi feito esse contrato. Inclusive, imagino que o Conselho, o CORE, as comissões devam estar pedindo esse contrato para o Corinthians para mostrar como que foi feito. Mas se foi assinado diretamente com a BPAS, de fato, eles não participaram da RFP. Então, inclusive... a maneira como foi negociado tudo foi uma maneira um pouco controversa, né? Porque quando que a gente o Corinthians quer trocar de empresa, ok. O colegiado não era contra. É isso que eu queria deixar bem claro. A gente não tem preferência. A gente somos técnicos, somos profissionais. Se a vontade era trocar, eu imaginava que tivesse que acontecer ainda em 2024. Quando virou 2025, nós tínhamos que reagir, porque eu já tinha ido na polícia algumas vezes depor, e onde a polícia, inclusive, no BO que eu fui representar o Corinthians para responder de 50 BOs no jogo contra o Flamengo que nós tivemos, eu me comprometi com a polícia representando o Corinthians com prazos, que nós colocaríamos o facial, que nós colocaríamos segurança a mais para o torcedor, como autenticação de 2 fatores, como algumas coisas que ajudariam na segurança. Então, eu me comprometi que em janeiro nós começaríamos o projeto. Executando o projeto. Executando.
E assim, eu não gostaria de decepcionar, não gostaria de não cumprir um prazo e foi passado isso para o Corinthians. E o Corinthians falou ok. Só que a coisa foi estendendo. O departamento técnico, todos nós, o colegiado que estava na RFP, chegou à conclusão: agora a gente não vai mais conseguir trocar de empresa, porque é muito risco. Nós precisamos realizar testes com setores que a gente vai faseando. Inclusive no batalhão de polícia, quando nós estivemos no final do ano, eles recomendaram assim: olha, Corinthians, não acha que a coisa é brincadeira, que você vai implementar, vai chegar um belo dia, vai colocar no estádio inteiro e não vai ter problema. Começa faseado, pega um setor pequeno, depois você pega um outro setor, vai indo. Então, para que a gente conseguisse ter um número de jogos para ter a segurança em junho... Testes, né? Testes que você vai implementar. Exato, faseados, a gente precisava ter começado em junho.